o diferencial dos adesivos base água na fabricação de calçados. E quem vai fazer essa apresentação é Helga Wiesok, que atua no Departamento de Desenvolvimento de Vendas e Marketing América Latina da Covestro. Helga, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco, fazendo a apresentação das tecnologias da Covestro nesse mercado tão importante para o poliuretano, que é o setor calçadista. Boa tarde, Simone, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, né, de participar e contar um pouco, né, sobre as matérias-primas para adesivos produzidas pela Covestro, né, e estender um pouco mais esse assunto e contar o que nós temos de novidades, falar de outros aspectos que no dia a dia a gente acaba não falando. Então, agradeço aí a oportunidade. Muito bom. Nós vamos disponibilizar teu PPT para que você comece a sua apresentação. Boa palestra, Helga. Obrigada, obrigada. Bom, boa tarde. Eu trouxe hoje, né, uma palestra falando do diferencial dos adesivos base água na fabricação, né, de calçados. A tecnologia dos adesivos base água sobre os aspectos econômicos, né, e trazer todo esse mais do que falar, a gente sabe dos aspectos em relação à sustentabilidade, e eu vou falar um pouco mais do aspecto econômico. Antes de começar, é importante comentar com vocês sobre a Covestro. Ela produz uma gama grande de matérias-primas, né, para calçados. Aqui eu trago algumas aplicações, né, dentro do portfólio da Covestro que destacam policarbonatos, TPUs, matérias-primas também à base de poliuretano para serigrafia, elastômeros, ou seja, temos grandes aplicações aí. O mercado de calçados é realmente um mercado bastante importante para a Covestro, né? A Covestro teve a oportunidade de participar de outras palestras, né, desses painéis dessa semana, mas aí ainda tem bastante conteúdo que a gente poderia trazer, e hoje eu vou falar especificamente de calçados. Pode trocar, por favor. Bom, para começar, eu acho importante mostrar para vocês, trazer para vocês a Covestro como fabricante de matérias-primas. Ela atua na cadeia de valor, está no início da cadeia de valor, né? A Covestro, ela fornece matérias-primas para os fabricantes de adesivos, que formulam, né, as matérias-primas da Covestro com outras matérias-primas para preparar o adesivo e trazer já preparado para os fabricantes de calçados, né? Então, estamos na ponta da cadeia. A Covestro produz dispersões de poliuretano, tá? E hoje o que eu vou falar dessas dispersões são para sua aplicação em adesivos para colar a sola, fazer a união, né, da sola com o cabedal, tá? Falando de base água, né, e também de poliuretano, né, a Covestro foi quem desenvolveu, quem inventou o poliuretano, né, foi a primeira empresa a apresentar o poliuretano base água para a indústria calçadista. É uma tecnologia que já chegou no início dos anos 90, e mais recentemente foi a primeira a desenvolver o adesivo base água monocomponente para colagem em calçados. Pode passar, por favor. Para a gente começar a conversar, né, e estando a Covestro na ponta da cadeia, é importante que, apesar da Covestro fornecer para os fabricantes de adesivos, nós fazemos uma análise de toda a cadeia de valor para trazer uma nova dispersão, para trazer uma inovação para o mercado. Então, a gente toma um cuidado de observar, né, e buscar entender quais são as necessidades não atendidas de toda a cadeia de valor, né, qual é o ponto de vista do fabricante do adesivo, escutar os fabricantes de calçados e também as marcas, porque o desenvolvimento de uma nova dispersão leva anos, né? E a ideia é que quando isso esteja pronto, atenda os requisitos necessários, né, para toda a cadeia. E por isso que aí, ouvindo cada elo dessa cadeia, nós desenvolvemos quais são a proposta de valor destas dispersões, né? Então, trazemos aqui alguns, né, para o fabricante de adesivos, a questão de um adesivo que tem ataque, uma temperatura de ativação que não agrida os substratos
substratos utilizados em calçados, que tem uma secagem rápida, uma adesão diferenciada nos substratos utilizados em calçados, né, que se mantém estável ao longo do tempo de vida, né, e armazenagem. Para os fabricantes de calçados, um produto aí, olhando as tendências de inovação que vem aparecendo, reduzir retrabalhos, um processo de aplicação que seja simples e fácil, e aí as marcas, né, olhando também para as tendências de sustentabilidade, a questão de VOC, substâncias restritas, e falando também aí de economia circular, um pouco de produtos de origem vegetal, né. Então, nós entendemos que conversar com os vários elos da cadeia e essa colaboração mútua é o que torna chave para que se tenha sucesso aí e cada um tenha as suas necessidades atendidas. Por favor, pode trocar. Eu trago aqui, entrando no tema de adesivos, um pouco da evolução das tecnologias utilizadas em adesivos na área de calçados, né? Aí, desde o início dos anos 50, quando ainda nem existiam os adesivos base água, o mercado usava mais adesivos nitrílicos base solvente. Nos anos 70, essa tecnologia já havia crescido e passaram a ser utilizados adesivos base solvente de policloropreno, que é o que a gente conhece como adesivo de contato, né? Depois, com o tempo, se evoluiu para que na composição desses adesivos não tivesse tolueno. Iniciou-se o uso de adesivos de poliuretano, que requer uma temperatura de ativação para uso. E aí, nos anos 90, então, apareceram aí os adesivos base água, né? Quando a gente fala base água, eu ainda tenho o sentimento que é um pouco generalizado a fala, né? Temos um base água, dois base água, e na verdade hoje o portfólio de base água ele é bastante vasto. A Covestro tem mais de 20 dispersões no portfólio que podem ser combinadas entre si e pelos fabricantes de adesivos, né? E trazer aí um produto que tenha vários benefícios diferentes, né, e na busca aí também por ter propriedades diferenciadas e a capacidade de diferenciação de um fornecedor para outro fornecedor de adesivo, também para atender um requisito específico de colagem, né, então existe aí várias dispersões no portfólio e a ideia é que trazer, né, também que essa evolução dos adesivos base água ela é contínua, né, então nós temos nesse portfólio de 20 dispersões diferentes, produtos com temperaturas de ativação diferentes, né, que tenham 40 graus de temperatura, até outros que são usados em outros mercados, nós temos dispersões que são ativadas a 100 graus de temperatura, que poderiam ser, por exemplo, usadas em laminação de embalagens ou para fazer colagem de cartão de crédito, por exemplo. Né? Temos produtos que se diferenciam pelo TAC inicial bastante elevado, secagem, facilidade de limpeza, robustez de colagem, né, que varia pouco a performance em função da temperatura ou em função da prensagem, né, e também com a flexibilidade de aplicação. A gente vê aí a tendência de usar cada vez mais aplicação por spray, né, um pouco falando de automatização, sair também do pincel, então aí todos esses produtos e dessas dispersões que a Covestro oferece hoje para o mercado calçadista, estão nessa tendência de inovação e cada vez aparecendo produtos também que são moldados para o mercado brasileiro, que atendem os aspectos, né, particulares do mercado brasileiro. Bom, na sequência, é importante também mostrar para vocês que, quando a gente fala de base água, a gente já fala de uma tecnologia que ela está consolidada mundialmente, né? Começou nos anos 90, aí, puxado por grandes marcas, né? Nike, Adidas, e aos poucos foi se disseminando. Então, é uma tecnologia hoje utilizada mundialmente, né? Em todas as partes do mundo, né? E aí grandes marcas que nós já utilizamos, né, olhando nós consumidores também, né, de calçados, já utilizamos e conhecemos, sem saber, muitas vezes, que essa tecnologia já está no nosso pé também. Por favor. E então, eu trago aqui, né, por que os adesivos base água, e é importante
trazer esse questionamento, porque nos anos 90, quando surgiu essa tecnologia, nós falávamos mais, base água é amigo do meio ambiente, né? E esse era o apelo até então. E muitos estava distante de ser uma tecnologia que talvez tivesse um custo interessante, né? E hoje nós temos aí, e nos próximos slides eu vou falar um pouco disso, um pouco mais de o quanto que economicamente nós também podemos pensar os base água como viáveis, né? Vou falar aí, deixo aí essa nuvem de palavras, né, algumas, a gente vai falar um pouco de quantidade aplicada, de redução de desperdício, então outros aspectos que no dia a dia nós não abordamos. Então, no próximo slide, eu já mostro para vocês aí esse comparativo, né, quando a gente olha e avalia, né, os adesivos base água com a tecnologia presente até então, que eram os adesivos base solvente, nós percebemos que o base água ele não contribui com o VOC, possui 0 VOC na composição, né? Nós temos 15% de polímeros, aproximadamente, numa composição de base solvente, eu falo 15% de polímeros, que pode ser sim também 15% de sólidos, né? E onde temos aí uma contribuição em VOC, porque existe aí solventes na composição, né? No base água nós estamos falando de 50% de polímero e 50% de água. Então, quando essa água evapora, ficamos com 50% de polímeros, né? Comparado com uma quantidade menor de polímeros nos bases solvente. Por isso que aí no próximo slide fica fácil quando a gente compara, então, dá um olhar sobre a rentabilidade do base água em função do conteúdo de sólidos, né? Por ter mais sólidos, o adesivo base água se aplica uma quantidade menor, né? Se sugere uma quantidade menor aplicada, não se requer que se aplique a mesma quantidade que se aplica de adesivo base solvente, né? E depois que esse solvente ou essa água se evaporam, aí no final temos aproximadamente a mesma quantidade de sólidos de poliuretano por par, né? Mas devido a essa rentabilidade diferente, o número de pares produzidos com 1 quilo de adesivo base água é aproximadamente 3 vezes maior do que com o adesivo base solvente. E isso significa que nós estamos fazendo mais, gastando menos, né? Então, esse é um benefício econômico que muitas vezes, quando a gente fala de adesivo base água, ou até mesmo olha para o custo do adesivo base água, nós estamos comparando o preço de 1 quilo base água com o preço de 1 quilo de adesivo base solvente. E ao saber essa diferença de teor de sólidos e de rentabilidade, a gente vê que a conta que tem que ser feita é diferente, olhando para esse benefício econômico, né? Isso gera aí uma economia também em questão de estoque, em questão de frete, de custos, né, não temos um produto inflamável em estoque, ou seja, não tenho que pensar que o meu estoque é de produtos inflamáveis, né, eu não tenho que pensar que as pessoas que estão aplicando esses adesivos, eles estão tendo contato com substâncias que podem ser inaladas e porventura causar algum problema ocupacional, né, então essas vantagens também têm que ser consideradas, né. No próximo slide, eu já mostro mais, destaco aí, né, esse comparativo, né, então, pensando em consumo, 1 quilo de base solvente, pensando na quantidade aplicada, é possível reduzir para 370 gramas de adesivo base água, né, essa economia no consumo me gera também uma quantidade menor de frete, de produto que eu vou transportar, então eu vou ter uma questão logística aí também, né, lembrando que transportar adesivo base solvente e transportar adesivo base água, o base água, ele não precisa atender uma transportadora né, que atenda transporte de produtos perigosos como solvente, tem toda essa questão de legislação de transporte também que deve ser considerada, né, de transporte de produtos inflamáveis também, né, e também a questão de economia de mão de obra. E
ocupar menos estoque, né? A quantidade de produto que você tem parado no estoque para abastecer aí essa planta de colagem, né? Então, eu estou falando de alguns benefícios estratégicos do Base Água identificados na prática. Então, esses dados que eu estou trazendo aqui são dados validados aí no mercado, e tanto já no mercado brasileiro como fora do Brasil, por outros clientes da Covestro, e associando também esses benefícios à qualidade visual. Importante também comentar que todos esses produtos, né, os adesivos base água e como as matérias-primas da Covestro, são produtos que não amarelam, né? Então a gente está falando com produtos que são de fácil limpeza do calçado final e que não vão causar amarelamento com o tempo, né? Não vai aparecer a linha de colagem amarelada com o tempo, né? Trago aqui no próximo slide também um comparativo, né, porque muitas pessoas podem pensar, mas eu estou usando base água para colar, né, pode ser que alguém pense, mas a água cola, né, então eu trago aqui, é importante falar que quando a gente aplica o adesivo, né, na forma líquida, essa água evapora, e uma vez que essa água evaporou, é feita uma ativação por temperatura, porque essa tecnologia desenvolve TAC mediante temperatura, e então a gente não está usando a água para colar, mas sim o polímero que está dissolvido em água para fazer essa colagem, né? E fazendo um comparativo também com adesivos base solvente, eu trago aqui em diferentes substratos, mostro aqui não a força de colagem, mas o visual, o aspecto visual da colagem feita com adesivo base água e com adesivo base solvente, e nós conseguimos identificar aí a delaminação feita pelo base água proporcional a delaminação com base solvente, né? Então, a gente pode comparar em termos de performance de colagem, o adesivo base água tem resultados comparáveis com o adesivo base solvente. Lembrando que sim, onde se usa, né, alguns preparadores, né, primers, em adesivo base solvente também existem primers aí para o base água, né? E a força de adesão também, ela vai ser definida aí pelo material que está sendo colado, né, tanto da sola quanto do cabedal, e também de como essa superfície foi preparada, se foi aplicado primer, se esse substrato está limpo, por esses outros aspectos sempre considerados aí pela colagem, ok? Aqui também, né, falando de base água, é importante falar que ou base solvente, né, mas falando de adesivos para calçados, normalmente é possível que sejam adicionados uns reticulantes como um segundo componente da formulação de adesivos, né, desses adesivos, e que tem a função de melhorar aí as propriedades de resistência à temperatura, até durabilidade de colagem, por assim dizer, né, e hidrólise, né, que é um termo bastante usado para adesivos e no mercado de calçados, né, então, quando são adicionados esses reticulantes, né, assim como acontece no base solvente, e temos uma melhoria de performance também no base água, comparada à melhoria de performance que acontece no base solvente. Então, também nesse aspecto, o base água atende igual e performa igual acontece com os bases solvente, ok? Vale comentar também, né, que tenha aumentado muito o número, as exportações de calçados, né, e a gente sabe que para atender essas demandas de exportação, existem muitas listas de substâncias restritas, né, a Covestro e para as nossas matérias-primas para esses adesivos, né, para essas dispersões de poliuretano, a Covestro consegue e emite uma carta declarando que na composição dessas matérias-primas não existem metais pesados ou produtos perigosos, e nós conseguimos atender aí as diversas listas de substâncias restritas presentes aí em vários países do mundo e elaboradas por diversas marcas. Então, nós podemos, os produtos feitos, né, os adesivos feitos com as nossas matérias-primas são possíveis de estar na composição de calçados para exportação, tá?
E um aspecto importante que vale comentar aí dos adesivos, né, do Base-Água, a gente tem falado muito, né, dos pilares de sustentabilidade. A sustentabilidade também tem sido bastante discutida e falado no mercado de calçados, e inclusive existe agora, né, tem sido falado bastante no selo de origem sustentável, né, que para toda a cadeia calçadista brasileira, né, desde os fabricantes de matérias-primas e componentes da indústria calçadista, e onde são avaliados os pilares, né, da sustentabilidade, e eu peguei emprestado, né, os tópicos, né, do selo Origem Sustentável, para observar isso e mostrar isso do ponto de vista de adesivos, ou seja, os adesivos Base-Água atendem a todos que querem passar pela certificação do Origem Sustentável em todos os pilares, né? Então, quando a gente fala do pilar econômico, né, os adesivos Base-Água, eles propiciam a redução da quantidade de adesivos utilizada, redução de custos de estoque e de fretes, redução de custos de desperdício de adesivos. A gente está falando de adesivo Base-Água, onde a evaporação não é tão rápida como no adesivo base solvente. Então, no adesivo base solvente se evapora muito rápido o solvente e muitas vezes tem que ser ajustado aí esse solvente na composição para melhor aplicação do adesivo. Isso não acontece com Base-Água, né? A questão de custos de prevenção de incêndio não são necessários quando se usam adesivo Base-Água, né? Até mesmo falando de estoque, né? A estocagem de um adesivo Base-Água é sugerido que seja livre da incidência direta de luz e calor, né? E adesivos base solvente, nós já falamos de estoques que são totalmente abertos e ventilados pela questão de inflamabilidade, né? Então, esse é um aspecto a se considerar. Temos redução de custos ocupacionais quanto a exames e afastamentos por não ter contato com substâncias perigosas, né? E ampliar aí a questão de exportação, né, porque eles também, o adesivo Base-Água também atende essas regulamentações internacionais. Quanto ao pilar ambiental, os adesivos Base-Água a gente já sabe que atende, né, tanto a camada de ozônio, a questão do aquecimento global, redução de consumo de energia, redução de emissão de VOC, consumo de água, aqui eu estou usando os termos exatamente como colocados no programa Origem Sustentável, né? Então, aí o desenvolvimento de produtos sem toxicidade, né? Controle de consumo de produtos químicos, tratamento de resíduos de produtos químicos. Então, também nos pilares ambientais é sabido, né? Já que os adesivos Base-Água atendem. E aí no pilar social também a questão de saúde e segurança do trabalhador, redução de contato com substâncias restritas, né? Propicia um ambiente limpo e seguro, livre de inflamabilidade, né? Então, nos três aspectos da sustentabilidade, os adesivos Base-Água conseguem atender tranquilamente, né? A minha ideia hoje era trazer essa discussão mais do ponto de vista econômico, né, e trazer alguns aspectos que não são tão debatidos no dia a dia. A gente sabe que em casos de interesse de testar o Base-Água, é possível fazer ajustes, né, e indicar o produto mais adequado para aquele substrato, para aquele tipo de máquina, né, para o contexto que se está sendo aplicado, mas no dia a dia pouco se fala aí da questão dos aspectos econômicos, de reduzir a quantidade aplicada, a gente vê ainda um pouco de resistência de se aplicar uma quantidade menor de adesivo por insegurança de que se aplicar menos adesivo não vai ser suficiente para cumprir uma colagem adequada. Então, eu quis trazer esses insights hoje mais como forma de deixar isso aí na cabeça de todo mundo, né, e também deixar a Covestro e os fabricantes de adesivos, né, os players, né, de adesivos aqui no Brasil, todos são altamente qualificados para fornecer e para sanar quaisquer dúvidas a respeito, né? Então, eu queria agradecer aí o interesse de vocês, fico à disposição, mas especificamente sobre adesivos, eu convido vocês a falar, né, mais detalhes aí com os fabricantes de adesivos.
Muito obrigada e boa tarde a todos. Helga, nós que agradecemos, excelente apresentação, muito bem explicada. Temos uma pergunta aqui, que é qual a expectativa de maior adesão do emprego, né, do adesivo base água no Brasil? Olha, eu diria que é um mercado que está em crescente, né? A gente tem feito há alguns anos esse trabalho de se aproximar, né? Eu falo a Covestro, né? Em estar muito próxima de toda a cadeia calçadista para escutar essas demandas, né? E poder responder essas demandas com novos produtos, né? Isso já vem sendo feito, né? Sempre através dos fabricantes de adesivos, né? E a gente vê aí, é claro, quando tem algum problema, muitas vezes o caminho mais fácil, né? A gente vê é como se fosse uma construção, né? A gente vai colocando um tijolinho, outro tijolinho, e aos poucos essa construção vai ficando pronta, né? E com os base água é a mesma coisa. Né? A gente vê que isso já evoluiu bastante, às vezes nós damos 10 passos para frente e volta alguns passos para trás, né? Mas nós vemos que o contexto que existe hoje de exportação, de dos consumidores cada vez mais conscientes, né, e buscando entender o que tem ali no produto, né, essa tendência, ela é de bastante ascensão. Então, a expectativa é que cada vez mais, né, e eu digo até, falando particularmente também como consumidora de calçados, né, eu tenho bastante interesse também de saber o que tem na composição do calçado e gostaria muito que até a gente soubesse, esse calçado aqui é feito com base água, sim, né, como a gente vê aí em outros mercados acontecer. Então, eu vejo como a tendência bastante crescente. Tá. E agradeço a pergunta. Tá bom. A exportação de calçados brasileira é algo consolidado. Há pontos falhos que precisam ser melhorados em termos de tecnologia? Se sim, quais são eles? Olha, eu não sei, quando fala em exportação de calçados, eu não conheço muito o mercado de exportação, né, o que chega para a gente como fabricante de matéria-prima para adesivos, né, são solicitações para que a Covestro emita cartas que as nossas matérias-primas atendem a determinada legislação ou de determinada marca, ou de determinado país, né, e a gente a gente recebe bastante dessas cartas, né, com bastante frequência. Então, assim, eu vejo o fato de até de existir essas solicitações mostra realmente que existe essa consciência de reduzir, né, a gente vê aí o REACH mundialmente afetando também, né, a questão das substâncias que podem ser utilizadas, né, então, realmente eu não sei se eu respondi, atendi a expectativa, né, da pergunta, mas, sem dúvida, tem aspectos que têm que ser melhorados, e se a gente olhar do ponto de vista, existem muitas cartas diferentes, existem muitas regulamentações diferentes, né? Então, é até desafiador para quem tem que preparar essas cartas, né? Eu imagino os fabricantes de adesivos que têm várias matérias-primas na composição, tem que solicitar para os vários fornecedores deles, né, a lista de atendimento de composição, de não ter substâncias restritas, né, ter que atender várias, fica bastante difícil aí coordenar tudo isso, é um trabalho bastante grande, né, seria muito mais fácil se tivesse uma lista só, né, então, nesse sentido, essa é a dificuldade que eu, olhando aqui da minha cadeira de fornecedora de matéria-prima, consigo identificar nesse momento. Tá ótimo. O sistema base água para calçados esportivos representa qual porcentagem no Brasil? Olha, a gente já fez alguns levantamentos, né, talvez eu até sugiro para uma informação mais detalhada. A gente sabe que a própria Sintecal, né, ou a Bicalçados também pode ser, emitem alguns relatórios a respeito. Nós fizemos um levantamento há alguns anos e a gente viu que para as empresas entrevistadas, esse número era acima até de 50%, tá?
mas a gente sabe que isso varia ano a ano, né? Dizendo assim, eu diria que 40%, 45% mais ou menos. Falando de adesivo para colagem de solado, né? E o acesso que eu tive a um relatório da Sintecal há algum tempo estava em torno disso. A adoção dos adesivos base água no processo produtivo requer uma mudança significativa de processo? Falando do ponto de... Aí eu não sei se foi um fabricante de adesivo ou um fabricante de calçados que perguntou. A minha resposta, tanto para um quanto para outro, seria não. Tá. Né? Mas, claro, tem aspectos... calçados. Ok. Tá. Falando de adesivos para fabricante de calçado, né? A gente tem que pensar aí mais em treinar a mão de obra, né? Para aplicar a quantidade adequada. Né? A gente tem que considerar aí a temperatura de ativação possível de se fazer e considerar a secagem, né? Tem que ser feita uma avaliação, sem dúvida, mas eu diria que não é um impeditivo, diria, né? Se for necessário os ajustes, são ajustes fáceis de se fazer e totalmente alcançáveis, diria assim. Tá bom. Tem mais perguntas, eu vou fazer só mais uma, por causa do tempo. A Covestro trabalha com projetos customizados em parceria com os fabricantes de calçados e as grandes marcas? Olha, a Covestro, ela está próxima, né? Os nossos clientes são os fabricantes de adesivos, né? A gente tem esse interesse de escutar demandas específicas de fabricantes de calçados, até para a gente antecipar o desenvolvimento de novas dispersões, mas eu não diria que o nosso dia a dia é fazer esse trabalho, né? A gente consegue aí fazer um trabalho em conjunto, sempre com um fabricante de adesivos, né, porque afinal o fabricante de adesivos é quem vai ser o fornecedor, mas a gente pode, sem dúvida, estar aberto a conversar, entender e trabalhar em conjunto. Né? Ótimo. Pode finalizar, desculpa. Na verdade, eu queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida ou eu não respondi exatamente, né, como a pergunta foi feita, eu fico à disposição, deixei meu e-mail no último slide, né, e fico à disposição para ajudar. Não, foram boas as tuas respostas, mas qualquer coisa também eu te passo as pessoas e você complementa, Sim. Não tem problema nenhum. Helga, tá ótimo, um prazer, agradeço. Viu, te conhecer e até uma próxima oportunidade. Agradeço também, uma boa tarde a todos. Um abraço.